Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos bíblicos sobre os livros da sabedoria e na verdade nós estamos chegando ao fim dessa parte, da nossa EBD. Faz alguns meses que a gente começou essa revista, Uma Viagem pela História da Redenção, parte 3. E hoje estamos terminando, Já falamos um pouquinho sobre Jó, Salmos, Provérbios, agora estamos em Eclesiastes e terminando de ter assim essa visão geral, A gente está caminhando junto por esses livros que são muito importantes. Enfim, hoje então em Eclesiastes a gente vai olhar por uma questão muito importante nas nossas vidas, que pode nos trazer muita agonia, muita tristeza, muita felicidade, que é uma questão muito intensa, é a questão do tempo. E Eclesiastes o pregador, que como vimos foi Salomão, que escreveu esse livro, ele vai trazer pra gente uma mensagem muito importante sobre o tempo. O tempo, às vezes a gente está em paz com ele, às vezes não, às vezes a gente está correndo contra o tempo, vivendo agitado, na correria, sempre com pressa. Não sei se com vocês é assim, mas eu às vezes tenho a sensação de que é tanta coisa para fazer e pouco tempo, e não tem tempo suficiente. No fim das contas, tudo dá certo, mas enfim, o nosso corpo também mostra o tempo, traz sinais do tempo. Eu sou jovem, nós somos adolescentes, mas até nós, como nós éramos bebês, crianças, conforme o tempo vai passando, o nosso corpo muda e conforme a gente vai envelhecendo, isso vai aparecendo também no nosso rosto, na nossa pele, no nosso cabelo, em tudo. Então, o tempo vai ter aí esse papel muito importante nas nossas vidas, E a ideia hoje é olhar para Eclesiastes e ver como a gente pode aprender aqui com ele, com Salomão, que tudo tem o seu tempo, Tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é muito importante, é uma mensagem que, enfim, pode trazer paz para os nossos corações. Mas eu já tô dando um spoiler aqui, já tô indo à frente. Vamos orar primeiro para começar a nossa aula, pedir para que o Senhor guie a nossa reflexão. Senhor, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor nos ajude a colher bons frutos e bons ensinamentos do livro de Eclesiastes, do que ele vai nos mostrar sobre o tempo, algo que às vezes nos traz temos dificuldade de entender, de aceitar, temos dificuldade de lidar com o tempo muitas vezes. E eu peço para que o Senhor nos ajude a entender que tudo tem seu tempo e, enfim, de que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Eu peço para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, que Ele esteja entre nós e que, enfim, cada um que está assistindo, e eu inclusive, que a gente possa colher bons ensinamentos da Tua Palavra, Senhor. É isso que eu peço hoje, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vocês lembram, Espero que sim, que nas últimas 2 semanas a gente está falando de Eclesiastes e já aprendemos bastante coisa aí com esse livro da Bíblia, A gente falou um pouco, por exemplo, sobre a vaidade e a futilidade da vida, que são a busca por sentido. Esse livro vai abordar questões assim misteriosas, enigmáticas, profundas, e é muito legal de ler, Coisas que a gente se pergunta até hoje. Então, o pregador vai escrever sobre tudo isso, Salomão. E aí como é que ele continua, A gente pode esperar que ele vai falar, nossa, então nada faz sentido, então a vida é horrível, já que tudo é fútil e inútil? Não. A gente chega em determinado ponto aqui do livro, e eu peço para que vocês abram comigo em Eclesiastes 3, no capítulo 3, que a gente vai ler dos versículos de 1 até 8, e a gente vai ver como ele vai escrever um poema, uma coisa linda sobre o tempo. Olha só o que ele vai dizer. Abriu aí? Eclesiastes 3, vou começar a ler, você acompanha na sua Bíblia. O título diz, Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar o templo e de edificar, tempo de derribar e tempo de edificar,
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, pessoal, é lindo, né? Se a gente for olhar para esse texto, para esse poema, né, e for tentar resumir ele, entender assim no sentido geral o que ele vai trazer pra gente, é essa ideia, né, de que a vida é dinâmica, de que a vida é cheia de momentos bons e ruins, experiências positivas e negativas, né? Ele traz esses contrastes, ele vai falar aqui, ele traz 14 pares, né, de conceitos opostos para falar que tem tempo para tudo isso, né? Vai falar que tem o primeiro aqui no versículo 2, né? Tem tempo de nascer e tempo de morrer. Caramba, né? São as experiências mais importantes, né, da nossa vida, o nascimento e a morte. E são, inclusive, experiências que não, as experiências mais importantes são aquelas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Enfim, ele vai falar de outros pares, né? Vai falar tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, de edificar, de chorar e de rir. Enfim, vai continuar. Então, o que a gente pode pensar sobre tudo isso? Em primeiro lugar, que tempo é esse, né? É o tempo de Deus. Qual é a relação aí de Deus com o tempo? Lá no versículo 1 que a gente leu, vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E que tempo determinado é esse? Determinado por quem? Por Deus, gente. A ideia que rege isso aqui, a ideia central, né, que o pregador mostra, a base sobre a qual ele vê tudo isso, todos esses acontecimentos que vão enfim, estar presentes aqui, aí na nossa vida, é a soberania de Deus, né? Ele não é mencionado explicitamente aqui, mas eu quero convidar você a ler logo em seguida, um pouquinho depois, a gente leu de 3, o 3, do versículo 1 até o versículo 8, lê aí comigo o versículo 11, um pouquinho depois. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Gente, é óbvio, Deus tem o controle de tudo, né? A gente falou, nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre a nossa morte, sobre o nosso nascimento, mas quem tem esse controle é Deus. Que bom! Então, nada é capaz de pegar ele de surpresa. O que acontece com a gente? Nada acontece sem a sua supervisão. Tudo Deus faz no tempo certo, nesse tempo determinado. Todas as coisas têm o tempo certo de acontecerem. E aí crer, confiar, né, acreditar, colocar nossa esperança nisso, né, na agenda de Deus, no fato de que Deus, enfim, Ele comanda todas as coisas, Ele estabelece o tempo certo para que tudo aconteça. É um ato de fé, é um ato de maturidade e, enfim, ele é fruto de um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor, porque quando a gente não tem isso, não desenvolve esse relacionamento, a gente pode, às vezes, cair no erro, enfim, de criticar a forma como a forma como as coisas da nossa vida acontecem, né? Quando a gente enfrenta uma frustração, caramba, queria conquistar determinada coisa, um emprego, enfim, uma nota boa na prova, qualquer coisa, e a gente não consegue, ou quando a gente erra, ou quando acontece alguma coisa que a gente acha que não era para ter acontecido, né? Foge do que a gente queria, do que a gente tinha planejado. A gente tende a achar que Deus agiu tarde demais, Deus errou, Deus agiu cedo demais, mas caramba, quando a gente realmente confia e crê na soberania de Deus e tem esse relacionamento profundo com Ele, a gente sabe que o tempo dele é perfeito, a gente sabe que a sua agenda, né, é a melhor. Porque se às vezes eu tinha determinado plano que não deu certo naquele momento,
é porque Deus tem uma coisa melhor para mim na frente, né? A agenda dele, os planos de Deus que acontecem no tempo certo, né? Porque Deus determina não só o tempo, mas determina o que vai acontecer, né? Determina os acontecimentos e o tempo deles ocorrerem, quando tudo vai acontecer. Então, a vontade de Deus, né, que é boa, perfeita e agradável, é sempre agradável. Ela nem sempre evidentemente, assim, à primeira vista, o que a gente quer. Então, nem sempre, pode parecer que nem sempre é boa, perfeita e agradável, mas é. Então, nós somos limitados, nós somos imediatistas, temos essa tendência aí de achar que o nosso jeito é o melhor, que o nosso tempo, as nossas ideias, os nossos planos, era pra ser tudo do nosso jeito, mas não é. A gente precisa de um relacionamento com Deus até por isso, para Ele nos ajudar a ter essa nova perspectiva. Então, enfim, esse relacionamento verdadeiro, profundo, é o que vai nos moldar e vai nos ajudar vai nos ajudar a nos submeter, a nos submetermos à vontade de Deus, que é perfeita, porque a gente tem essa fé e essa maturidade, a gente vai construindo isso conforme a gente caminha com Deus. Ele vai moldando, vai nos moldando para que a gente entenda que Deus tem o seu propósito, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo imediatamente e pareça que deu errado. Não. Aliás, né, Gênesis vai dizer que o Salvador nasceu na plenitude do tempo, né, e vai falar que, em Romanos, vai falar que ele morreu a seu tempo. Então, foi tudo no tempo perfeito, né. Esse Salvador sabe exatamente o tempo certo das coisas acontecerem. Então, a gente vai ver aqui primeiro, nesse texto que a gente leu, vai pensar sobre a soberania de Deus sobre o tempo, né, e depois a gente pode perceber também como Deus é presente em todos os momentos, e Deus é agente em todos os momentos. Olha só, tudo isso que a gente leu aqui são esses acontecimentos, essas coisas todas: nascer, morrer, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, rir, espalhar pedras, abraçar, buscar, perder, guardar, deitar fora, rasgar, coser, falar, estar calado, enfim, tudo isso são ações humanas, mas antes disso são ações de Deus, né? O nosso Deus é um Deus que está presente em tudo isso, né? Nascimento e morte, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem atira também, né? Quem determina a hora da morte. Deus, enfim, determina o nosso tempo de vida aqui na Terra. Além disso, o povo de Israel, por exemplo, eles são comparados com uma vinha, né? Então, os verbos aí plantar, colher, também podem descrever o relacionamento de Deus com seu povo. Enfim, ele planta e ele também arranca por causa do pecado, da rebeldia. Então, tudo isso, né? Todos esses 14 pares aí que eu falei que eram 14 pares aí de verbos, de ações, né? Tem tempo para tudo isso. E tudo isso, enfim, faz parte do caráter de Deus, faz parte do nosso Deus, né? Ele cria tempo para todo o propósito debaixo do céu, inclusive os que a gente não entende à primeira vista, ou acha que tá ruim, ou acha que não era para ser. Em tudo isso Deus está presente. Então, beleza, Deus é o Deus do tempo, é o Deus que controla todas as coisas, e o tempo dele é perfeito. Deus é o Deus que, enfim, está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Deus é um Deus... O que mais que a gente vai ver, então? O que mais... a partir disso, né? A partir dessa maturidade que eu falei, né? Que a gente precisa adquirir por meio do desenvolvimento de um relacionamento profundo com Deus, essa fé, né? Certeza, confiança no tempo de Deus. A partir disso, a gente tem que desenvolver também uma outra postura que é interessante destacar aqui, que não viver olhando somente para essa vida aqui atual. A gente viver pensando também na eternidade, porque o tempo aqui é e ele vai ter um fim aqui, mas a gente tem que olhar também para o que vem além, sabe? Enfim, Deus, aí como isso, né? Deus espera, né, como eu falei, que a gente se submeta à agenda dele, porque a verdadeira alegria e satisfação só podemos encontrar nele, só podemos encontrar com ele. Então, ele nos chama a aproveitar a vida, né? Aproveitar, enfim, as bênçãos que ele nos dá aqui,
e viver com alegria, mas fazer tudo isso com responsabilidade, né? Aliás, se você puder ler comigo aí Eclesiastes 11, um versículozinho, versículo 9, só um pouquinho, ele vai falar sobre isso, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, eu estava falando de eternidade, agora eu estou falando de viver com alegria, né, aqui na Terra. O que isso quer dizer? Qual é a relação? A relação é justamente essa questão da responsabilidade, né? Enfim, encontrar diversões saudáveis, sem dar, viver atentos, sem dar vazão para os nossos desejos pecaminosos, sabendo lidar com os desejos ruins do nosso coração para que a gente não peque. E por que eu tô falando disso, gente? Porque viver assim, viver uma vida saudável, viver uma vida que agrade a Deus, longe do pecado, é pensar na eternidade. Porque como diz aqui, caraca, eu tava lendo, eu tirei, como disse aqui nesse versículo que eu li, de todas as coisas que a gente faz aqui, Deus vai nos pedir contas, né? Ou seja, nós temos responsabilidade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, 22, ele nos aconselha, né? Paulo nos aconselha a fugir das paixões da mocidade. Então, enfim, devemos viver pensando na eternidade, tendo responsabilidade pelas coisas que a gente faz aqui. E então, além disso, né, da gente viver com responsabilidade, também a importância, né, como que a gente pode viver olhando, pensando na eternidade. Uma outra maneira, quer dizer, a principal forma é justamente a solução que o pregador vai nos apresentar. Ele segue aí quase que um modelo de Enem, né? Redação do Enem, que no final ele vai trazer uma proposta de intervenção. Quem aí já ouviu falar disso? Eu já, muitas vezes, infelizmente, quer dizer, enfim, uma proposta de intervenção, né? Que é o quê? Uma proposta de solução, né? E qual é a solução que ele vai trazer aqui? Gente, vamos ler lá o final mesmo, né? A parte final de Eclesiastes, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Deus aqui então é juiz, né? Acabei de falar que a gente tem responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. E isso também é viver, enfim, de acordo pensando não só agora, né, mas a longo prazo. Então, Deus é juiz. E logo haverá um julgamento, é o que ele está dizendo aqui, né? Deus há de trazer juízo, trazer a juízo todas as obras. Então, como vai ter esse julgamento, né? Tudo que a gente faz é importante. O que a gente faz, como, porquê, tudo isso tem muito peso e vai refletir na eternidade. E o principal, na verdade, o que vai ser aí o ponto-chave, o veredito final, né, a questão mais importante é a nossa decisão pessoal em relação a Jesus, né? Porque Eclesiastes não é o fim, né? A gente tá falando sobre o propósito de intervenção, sobre o final aqui do livro. O final de Eclesiastes não é um felizes para sempre, vai ficar tudo bem, e é isso. Não é. É uma advertência, né? Tipo, atenção, vai ter um juízo. Enfim, ele chama a gente a ficar atentos, né? Uma advertência do juízo, do julgamento de Deus. Então, mas, né, ele aponta aí, de certa forma, para o evangelho, como eu falei, porque ele aponta para a boa notícia. Tem uma única forma de sermos absolvidos nesse tal desse julgamento aqui que ele falou que vai rolar, que hoje a gente sabe, graças a Deus, por intermédio de Jesus, né? Quando esse dia chegar, é importante que a gente esteja do lado dele. E aí, esse dia final, né, a gente pode pensar um pouco, poxa, caramba, como será que vai ser isso para a verdadeira igreja de Cristo? Esse dia final, ele vai ser, na verdade, a maneira mais
parecida e que mais se assemelha a esse dia, uma coisa que a gente pode pensar, é sobre um casamento, um dia de casamento. É tão lindo, eu amo casamentos. Enfim, um casal que se ama, o amor de um pro outro, todas as coisas que eles passaram, todos os sonhos, todas as coisas, o desejo de viver para sempre juntos, né? Tudo isso. Aí o dia do casamento, um dia muito feliz, né? A alegria em assumir o compromisso de viver para sempre juntos diante de todos, né? Tem um livro na Bíblia, que aí é o próximo livro, né? O último dos livros da sabedoria, Cântico dos Cânticos de Salomão, enfim, que vai comparar o amor. Na verdade, ele vai trazer uma imagem aqui do amor de um homem pela sua amada, que é como o amor semelhante, né, ao amor de Cristo pela sua igreja. A igreja é chamada de noiva de Cristo, né? Então, esse livro, o Cântico dos Cânticos, ele leva esse título que tem a ver com uma expressão hebraica que significa o melhor dos cânticos, o maior, o melhor, né? Essa repetição, por exemplo, Rei dos Reis, quando aparece assim, nessa estrutura, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dá a ideia de excelência, né? De algo que é o melhor. Então, o Cântico dos Cânticos, que tem esse nome, é interessante a gente saber disso. O Cântico dos Cânticos justamente, tem esse nome aí, muito interessante. E aí, por quê, né? Ele vai celebrar aqui o amor entre um casal. E abre aí em Cântico dos Cânticos. Na verdade, essa é sobre minha, você nem precisa mudar de página, que a gente acabou de ler Eclesiastes. E logo em seguida, após Eclesiastes, temos aqui Cântico dos Cânticos. E esse livro é o último dos livros poéticos ou livros de sabedoria. E também foi escrito por Salomão, diz aqui, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, assim como Eclesiastes foi escrito por Salomão, assim como Eclesiastes e muitos dos provérbios, então, o enredo aqui, além de representar um jovem pastor de ovelhas, que é o esposo, né? Os personagens principais aqui são o esposo, a esposa. Se você olhar, der uma passada, você vai ver que ele é bem curtinho e ele é dividido assim, né? O esposo fala, depois a esposa. Mas além disso, né, o enredo vai além, porque ele aponta, isso é muito legal, né, também aponta para o relacionamento de amor e de entrega de Cristo, o noivo, para a sua igreja, a noiva. Então ele vai trazer esse duplo sentido, que é muito maravilhoso. E um ponto desse livro que tem tudo a ver com o nosso estudo sobre o tempo. O gato aí, a janela tá fechada, sai daí. Eita, galera. Pronto, saiu. Então, um ponto desse livro que tem tudo a ver com o nosso estudo sobre o tempo, né? O Salomão escreve aqui, em Cântico dos Cânticos, sobre os diversos momentos na vida de um casal, né? Sobre os momentos de encontro, distância, a saudade, a busca do casal para estarem juntos de novo. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o tempo, né? A nossa vida é cheia de momentos, tem tempo para tudo. E tem a ver com, de certa forma, com a presença de Jesus, né? Que nas nossas vidas, apesar de ele estar sempre conosco, nós às vezes somos tentados a achar e sentir como se a presença de Deus não tivesse, fosse retirada de nós, né? Sei lá, porque nós pecamos, aí a gente se esconde, se afasta, acontece infelizmente, ou porque, enfim, Deus se silencia por algum motivo que seja, né? Pode acontecer. Então, Jesus, quando a gente sente depois que ele se aproximou de novo, ou quando nós nos aproximamos de novo, é aquele sentimento de muita alegria, de quase uma euforia, e é muito bom, né? A gente tá, enfim, vivendo na plenitude da presença de Deus. E tem algo, né? Existe uma coisa principal, né, que nem nada disso, né, nem o tempo, nem a dificuldade, nem a distância pode apagar, que é justamente o amor, né, que tá presente aí, poxa, de uma maneira menor, claro, no casamento, e daquela maneira perfeita no amor de Cristo por nós. E aí, olha só, Cântico, abre aí, última coisa que a gente vai ler, tá lá em Cânticos, essa cadeira fica toda barulhenta que ela tá velha. Cânticos 8, versículos 6 e 7. Olha só sobre o amor, que coisa linda. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme
As suas brasas são brasas de fogo, as veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então o amor é algo que não pode ser comprado, né, gente? E é algo que não pode ser apagado. Isso é lindo, né? O amor de Jesus que a gente experiencia aqui nesse mundo de uma maneira que ainda não é aquela 100%, que igual vai ser na eternidade, é maravilhoso. E a gente anseia pela volta dele, né? Pela volta de Jesus. Então é isso, né? É essa a ideia do livro de Cântico dos Cânticos aí, que eu recomendo que você leia. É maravilhoso, é muito curto, vale super a pena. Enfim, terminamos aqui a nossa aula de hoje falando sobre o tempo. E a ideia é essa, né? Recapitulando, né? Deus faz tudo no tempo certo, faz tudo certo e no tempo certo. A agenda dele é infalível, a agenda dele é perfeita. Então, acreditar nisso, crer nisso, além de nos trazer paz, precisa nos estimular a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, profundo com o Senhor, usufruir do amor de Cristo por nós, de um amor sacrificial, de um amor perfeito, enfim. Além de aumentar nossa confiança, nossa esperança, nosso anseio pela volta dele. Isso tem tudo a ver com Eclesiastes, tem tudo a ver com o Cântico dos Cânticos, né? Que vai trazer essa imagem do casal, né? Do casamento, que ela é nada mais, nada menos, o casamento nada é. O casamento foi criado e um reflexo, né? Dessa relação de Cristo com a igreja, dessa relação linda do noivo com a noiva, né? Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Agradeço para você que assistiu até aqui. Quero convidar você para orar comigo, para a gente terminar. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por falar conosco, por nos mostrar, enfim, coisas novas na Tua Palavra, ou por nos fazer relembrar de algo que jamais podemos esquecer, Senhor. De fato, o Senhor tem o tempo certo para tudo, então nos ajude a entender isso, nos ajude a nos submeter ao Seu tempo, Pai, enfim, com paz no coração. Eu peço para que o Senhor enfim, nos ajude a sempre estar buscando aprender mais e mais com a Sua Palavra. Eu agradeço por esse momento que nós temos. Abençoe cada pessoa, cada adolescente que está assistindo e cuida de nós, Senhor. Nos ajude a crescer no entendimento da Tua Palavra e desenvolvermos um relacionamento profundo e verdadeiro contigo, Pai, porque isso é o que mais precisamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Um beijo pra todos.